Bom, esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando, então não temos nada aqui. Não temos vinheta, não temos nada. É bem amador mesmo. Para quem não me conhece, eu me chamo Cristiane Pasquale Vidovics. Os meus alunos me conhecem mais como Cris Pasquale. E eu resolvi fazer esses vídeos para auxiliar alguns alunos que precisam do LaTeX, né, para fazer trabalhos acadêmicos. Como eu estou de licença, eu fiz uma cirurgia, então eu vou usar esse canal aqui para poder auxiliá-los, ok? Muito bem, primeiro eu vou me apresentar um pouquinho, aí depois eu vou falar sobre o assunto mesmo. Como eu falei, meu nome é Cris Pasquale, eu sou professora do Instituto Federal há 12 anos, né? Já em algumas instituições de ensino anteriormente. Tomei contato com o LaTeX no final dos anos 90, ali começo dos anos 2000, foi quando eu fiz a minha primeira monografia, meu primeiro TCC de um curso de informática, né? Então eu fiz esse TCC em LaTeX. Depois eu fiz uma outra graduação na área de informática, fiz também meu TCC novamente em LaTeX. Nessa época eu já trabalhava com Linux. Depois eu fiz a minha dissertação de mestrado em LaTeX. Antes disso, né, no decorrer desse período, eu fui dando várias oficinas, porque eu gosto muito da ferramenta. Já vou falar os porquês, mas gosto muito, então fiz algumas oficinas, promovi algumas oficinas com outros profissionais, ministrei algumas oficinas, inclusive aqui onde eu moro, né, em Votuporanga, dou aula no Instituto Federal daqui. Todos os anos eu dou pelo menos uma oficina de LaTeX, então os alunos já estão acostumados, né? Eu dou aula no curso integrado de informática, no curso superior de informática aqui na pós-graduação, e os alunos de informática do integrado, né, que é o ensino médio, juntamente com o curso técnico, eles precisam fazer um projeto de final de curso. E eu sou a professora responsável pela disciplina, né, que se chama Projeto Integrador. E para quem deseja, né, quem quer fazer uso do LaTeX para isso, eu dou auxílio, né, dou algumas orientações, outros cursos, né, tem um curso de engenharia que algumas disciplinas usam para fazer artigos, então eu os auxilio também. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, ou essa série de vídeos, né, que vão ter aqui no canal a respeito do LaTeX, ok? Muito bem, mas o que é então esse negócio, esse tal desse LaTeX? Tem gente que vai falar látex, tem gente que vai falar látex, tem gente que vai falar latex. O certo é látex. Entre os alunos aqui eles já estão acostumados, a gente acaba chamando de látex, tanto que o pessoal ainda brinca, né, com as tintas e tal, mas é látex. Não vou entrar aqui no mérito da questão do porquê esse nome e tudo mais, mas o LaTeX ele é um conjunto de macros, né, um conjunto de rotinas para auxiliar a ferramenta mesmo, que é o TEC. Tá? O TEC ele foi desenvolvido como uma linguagem de programação mesmo para a confecção de um livro, inicialmente, que precisaria ter muitas fórmulas matemáticas. Então, o professor que desenvolveu o TEC desenvolveu para ele, para que ele fizesse isso, ele precisava publicar um livro. Inclusive, é na área da computação, mas tinha muitas fórmulas matemáticas, né? Então, ele nasceu no ambiente acadêmico e as duas grandes vantagens, né, ou as duas grandes características que ele foi pensado para ter, foi uma qualidade tipográfica muito boa, quer dizer, uma qualidade de impressão, uma qualidade de material que pudesse ser usado para publicar um livro, e que trabalhasse bem com fórmulas matemáticas muito complexas. Então, originalmente ele nasceu para isso, dentro da universidade. Mas depois ele foi se expandindo, né? Outros profissionais foram usando. Isso aconteceu ali no final dos anos 70, 1978, 79. Em meados dos anos 80, acho que ali em 1984, 85, aí um outro profissional desenvolveu algumas macros, né, algumas rotinas para facilitar o uso do TEC. E foi aí que nasceu o LaTeX. O LA acredito que seja de Lamport, que é o sobrenome do professor. Então, no decorrer agora, desde 1984, 85 para cá, o que a gente usa é o LaTeX, não mais o TEC, porque o TEC ele precisa de um conhecimento técnico muito grande, né? Ele é uma linguagem de programação tipográfica mesmo. Tanto que a gente classifica o LaTeX e o TEC não como editores de texto, mas como processadores de texto.
Eles precisam processar, eles precisam compilar o material que a gente escreveu, né, o texto que a gente escreveu com o conteúdo para que ele gere um documento final, como PDF, PS, qualquer coisa do gênero, tá? Mas o que torna muito vantajoso a utilização do LaTeX? Para os alunos, eu acho que a grande vantagem é que eles deixam de se preocupar com a formatação do documento. Quem aqui já teve, né, já fez algum trabalho acadêmico, principalmente um TCC, uma monografia, uma tese, alguma coisa assim, até mesmo um artigo, sabe que a gente perde muito tempo para conseguir deixar o documento formatado dentro das normas. Nós temos várias normas internacionais, aqui no Brasil a gente usa para grande parte dos trabalhos acadêmicos as normas da BNT, mas a gente perde muito tempo com isso e a gente briga muito com o editor de texto para fazer isso, né? E no caso do LaTeX, o que acontece? Ele já formata tudo sozinho, né? Eu vou explicar, mostrar aqui na prática daqui a pouco, mas isso é extremamente vantajoso e economiza muito tempo. Embora no início, para quem nunca mexeu com a ferramenta, a gente precise ali de um conhecimento básico inicial, porque ele é muito diferente dos editores com os quais a gente está acostumado, mas não precisa conhecer a fundo todas as macros, todas as possibilidades. Sabendo um conjunto mínimo ali, bem básico de marcações, de comandos, a gente já consegue usar o LaTeX, né? Tanto que eu dou essas oficinas, costumam ser aí oficinas de meia tarde, né, meio-dia, né, uma tarde ou uma manhã e uma tarde, dependendo de até onde a gente consegue com o conteúdo, e o pessoal consegue sair com conhecimento bastante significativo para que eles consigam fazer esses trabalhos, tá? Então agora eu vou mostrar aqui, deixa eu trocar, para que vocês consigam ver a minha tela. Esse aqui é o site do projeto, tá? O LaTeX. Ele está nesse momento na versão 2, esse aqui de Improved, né? Está em desenvolvimento a versão 3 do LaTeX. E faz bastante tempo, por sinal, que ela traria de vantagem, né? A grande diferença que ela teria da versão 2 é uma das coisas que eu considero assim, uma das desvantagens do uso do LaTeX, que a gente não tem muita autonomia na criação de layouts, de formatações, né? Se a gente for usar um modelo de formatação que já está pronto, é muito fácil, mas se a gente quiser criar um, aí a gente tem que conhecer o TeX, que é a linguagem, e isso torna as coisas um pouquinho mais complicadas, tá? Eles prometem, né, uma das características que vai ter no LaTeX 3 vai ser essa facilidade da gente desenvolver modelos próprios, né? Mas até hoje ele não sai, tá? Muito bem, eu vou abrir aqui, eu uso Linux, para quem não sabe, então eu vou abrir aqui um editor de texto do LibreOffice, né, o Writer, que ele é muito semelhante ao que a gente tem no Word. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma folha de papel em branco, onde a gente vai escrevendo. E esse tipo de editor, né, o Word, o Writer, a gente chama de what you see is what you get. Acho que esse é inglês, acho que não tem o inglês, não. Então, o que acontece? Né? Nesse tipo de editor, por exemplo, aqui eu vou mudar o tamanho da fonte. Eu venho para cá e coloco uma fonte 24. Então, esse tipo de editor aqui, o What You See is What You Get, é um editor em que ali no monitor, né, no próprio software, a gente já vai tendo uma ideia muito, muito, muito próxima, né? Eu acredito que quase 100% das vezes, uma característica ou outra que às vezes pode dar algum probleminha, mas no geral, o que a gente tem ali na tela, no programa, é o que a gente vai ter impresso no papel, tá? Então, aqui eu mudo a cor da fonte, mudo o tamanho, mudo aqui o alinhamento, mudo o que eu quiser. Vou fazendo a formatação aqui. Quando a gente usa o LaTeX, não sei se está muito pequeno aí para vocês, deixa eu aumentar aqui a fonte, só para vocês terem uma ideia. Calma lá, calma, tudo ao vivo aqui,
tá? Editor. Aparência, fonte aqui. Deixa eu colocar um pouquinho maior, vou colocar um 14, que acho que já melhora. Então, o que a gente tem aqui? E hoje ainda tem essa facilidade, tá? Esse lado aqui direito da tela, a gente está aqui fulano de tal, a gente já tem uma pré-visualização do documento. Alguns anos atrás não era assim, a gente ia escrevendo o documento aqui e depois a gente tinha que compilar para poder ver o resultado final, tá? Mas isso aqui é um editor que auxilia na criação de documentos do LaTeX, tá? Ele não é necessário, a gente pode fazer o documento desde que a gente saiba ali estrutura básica, os comandos e tudo mais, a gente pode fazer num bloco de notas, desde que a gente tenha o LaTeX instalado para que a gente possa depois fazer a compilação. Mas a gente não precisa de um editor, mas facilita a vida. Então, nesse lado esquerdo aqui, o que a gente tem é o documento em LaTeX, tá? Na próxima aula eu vou explicar como que é a estrutura de um documento básico, mas ele é um documento de texto simples. Tá? Então, aqui, por exemplo, as informações de autor, o título, né, do trabalho, se tiver, né, o orientador, se tiver subtítulo, local e tudo mais. Então, a gente vai escrevendo aqui e depois a gente compila. E vejam, esse é o documento principal e essa monografia aqui, esse TCC, essa estrutura, né, que isso aqui é uma estrutura que a gente criou aqui, ele está dividido em partes. Então, diferentemente disso aqui, que a gente vai criando um documento só e vai ficando uma coisa muito longa, né, um documento muito extenso, aqui no LaTeX a gente consegue dividir. Então, esse aqui é o documento principal, aí eu tenho aqui, por exemplo, a introdução. Então, aqui eu tenho o texto da introdução. Não está aparecendo nada aqui, porque ele não tem os elementos que fazem com que ele consiga compreender, né? Então, ele está anexado aqui no documento principal, a gente vai ter aqui um include introdução, tá vendo? Então, é por aqui que ele insere esse texto que está aqui. E vejam, ele tem algumas marcações, ó, um site aqui, né, um site, um biquinho tem mais, e depois eu vou mostrar nas próximas aulas tudo certinho. Mas o que a gente precisa saber são essas marcações, ó. Chapter, que é o quê? Um capítulo, então quando eu coloco esse barra, todo comando, né, toda marcação em LaTeX começa com uma barra invertida. Quando eu coloco barra chapter, e entre as chaves aqui coloco introdução, o LaTeX sabe que aqui é o início de um novo capítulo e que o título desse capítulo é introdução, né? Se eu pegar aqui, ó, o capítulo 1, aqui começa um outro capítulo, chapter, né? Aqui eu tenho uma seção, section, então eu começo uma seção é um novo item dentro de um capítulo. Então, se eu escrevendo texto é o capítulo 2, esse comando do LaTeX vai ser o 2.1, tá? Então, aqui eu tenho várias seções. Aqui eu tenho uma figura sendo inserida, tá? Tudo isso vão ter aulas específicas. Mas só para vocês entenderem como é que funciona o LaTeX. Ele é escrito em texto simples, com algumas marcações. Quem já programou em HTML é muito semelhante, né? Quem já fez página web em HTML. E depois disso aqui tudo feito, a gente tem esse resultado aqui, ó. Veja, aquele texto da introdução, no PDF vira isso aqui. Naquele capítulo 1, aquela figura sendo inserida, vira isso aqui, tá? Veja, o capítulo 2, escrevendo o texto, aquele comando do LaTeX é o 2.1. Então, só de eu ter colocado um barra chapter aqui e um barra section aqui, ele já sabe que é um novo item ali que eu preciso colocar, tá? Então, o LaTeX é essa ferramenta aqui. Ele serve, deixa eu ver, eu fiz até uma colinha aqui para não esquecer nada, tá? Acadêmico, então tira a nossa preocupação, falei disso, a principal vantagem que eu vejo nele é tirar a preocupação da formatação e deixar o nosso foco na criação do conteúdo. Então, você cria o conteúdo, faz as marcações, compila isso e tem o documento final já formatado. E aí existem várias formatações, essa formatação que eu estou mostrando aqui é dentro das normas da BNT para uma monografia, né, com TCC. Mas existem várias outras. Existem várias instituições, se a gente pegar universidades, a própria Sociedade Brasileira de Computação, eles têm modelos prontos em LaTeX para as suas publicações, seja um TCC,
seja uma tese, seja uma dissertação de mestrado, seja um artigo para publicação em algum congresso, tá? Mas não é só para isso que a gente pode usar o LaTeX, tá? Ele é mais indicado para isso, é mais utilizado para isso, mas escrever um livro, existem cada vez mais modelos, né? Até as próprias apresentações, eu faço os slides, eu tenho os slides da oficina, depois eu vou separar ele aqui. E eu crio esses slides baseado em LaTeX, fica uma qualidade fantástica, né? Então, é para isso que é utilizado e é a usar esta ferramenta que eu vou ensinar aqui nas próximas aulas, tá? Eu estou mostrando aqui uma forma de trabalhar com LaTeX localmente, não estou usando o editor Kyle, e eu tenho o compilador LaTeX instalado no meu computador, mas eu vou mostrar para vocês, hoje a gente tem esta possibilidade, que é trabalhar com o Overleaf, tá? O Overleaf é um site utilizado para criar, deixa eu ver se eu lembro minha senha, documentos em LaTeX, né? Deixa eu ver aqui e agora. Muito bem. Então aqui a gente tem um site em que a gente consegue desenvolver, eu tenho, por exemplo, um TCC, ele funciona basicamente como o editor aqui, tá vendo que a gente tem do lado esquerdo o código ali, né, a fonte do documento, e do lado direito a gente tem esse documento formatado. Aqui é a mesma coisa, a gente tem aqui do lado esquerdo a fonte, e aqui do lado direito a gente já consegue ter uma pré-visualização. Conforme a gente vai fazendo alterações aqui, a gente manda recompilar, tá? E depois a gente consegue fazer o download do PDF desse arquivo. Então, tem várias vantagens em usar o Overleaf. Você não precisa ter nada instalado no computador. Ele está disponível, né? Se eu estou em casa, eu abro o navegador e uso ele aqui. Se eu vou para a escola, para a universidade e tenho um laboratório, eu abro o navegador. Não preciso estar salvo na nuvem, né? Que a gente tem, essa é uma grande questão dos alunos, eles acabam às vezes perdendo os seus arquivos. Outra grande vantagem que a gente tem aqui é que a gente consegue fazer o compartilhamento desse projeto, né? Isso aqui é um projeto. Então, se eu tenho uma dupla, né, um trio desenvolvendo esse trabalho, eu consigo compartilhar esse documento entre todos, além de compartilhar também com o orientador ou co-orientador, com quem precisa ver esse documento, às vezes, para fazer as correções também, tá? Então, a gente vai usar o Overleaf. Vou criar depois alguns templates, né, alguns modelos para ele. Esse aqui é um que a gente já tem no formato do nosso TCC, aqui do Instituto Federal. E se tiver algum modelo específico, né, principalmente o pessoal da engenharia que está usando para os trabalhos de matemática, fazer o artigo, se tiver algum template, já algum modelo que vocês estão usando, vocês me mandem, que eu já faço a adaptação aqui.